Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do Papo de Líder. Não diferente dos demais, hoje também mais uma edição especial para poder receber, falar com os nossos amigos, poder inspirar vocês, motivar pessoas. Esse é o real interesse desse projeto, que vai ao ar aí toda terça-feira. A gente grava pelo menos os programas, né, e publica depois no YouTube, da onde vocês possivelmente estão tendo acesso a esse conteúdo. Agradecer a Deus pela oportunidade, o Dinâmico que está sempre aí do outro lado nos ajudando. E hoje, no Papo de Líder, recebendo meu amigo Thiago Arruda, ele que é advogado, é radialista, é pastor, enfim, ele vai contar um pouco da história, mas principalmente é uma pessoa que defende os interesses de mais pessoas. Você vai conhecer ainda mais essa história. Eu já quero cumprimentar o Dr. Thiago. Muito obrigado por ter aceito o convite de estar aqui. Um estúdio que para o senhor é bem familiar. O senhor está sempre aqui, toda semana. Enfim, seja bem-vindo. Bom ter você. Boa tarde, Marcos Fonte, ouvintes do Papo de Líder Podcast. Prazer estar com vocês nesta tarde de terça-feira para falar um pouquinho sobre o que representa a nossa liderança em nós mesmos. Hoje, particularmente, eu não tenho grande liderança em tantas coisas na sociedade, mas eu venho dizer para vocês que você é capaz e você é o seu líder. Eu espero que, com um pouco da minha história, você possa ter força para vencer e galgar degraus que você jamais imaginou que fosse possível. Hoje vocês vão conhecer um pouco da minha história, da onde eu vim, das dificuldades que a gente viveu e até onde a gente chegou, com a graça de Deus, e para que vocês sejam motivados, para que vocês creiam que vocês também podem e chegarão como eu cheguei. Perfeito. Você que está chegando, né, tendo acesso a este vídeo, a gente pede para que você envie essa história para mais pessoas. O Papo de Líder, como eu disse no início, tem esse objetivo mesmo, que é de poder incentivar, motivar, trazer pessoas aqui que tenham relevância e que possa inspirar você. Dr. Thiago Arruda, o senhor é americanense, nasceu em Americana, mas tem muito mais a ver com Santa Bárbara do Oeste, afinal, veio para cá muito cedo, casou. Conta um pouquinho da tua vinda para cá. Eu nasci em Americana, né? 15 de agosto de 1989. Fui ali residir no Jardim São Paulo. Quando foi em 94, meu pai comprou uma casa no bairro Praia Azul. Aquele tempo que a Praia Azul não tinha saneamento, as casas tinham como sistema de despejo de resíduo sólido a fossa. O DAI ia de tempos em tempos lá, colocava o caminhão, colocava aquela ocane, aquela bomba e limpava as fossas das residências, inclusive a nossa, que ficava lá na rua Carlos Alberto Brassaluto, número 160. Depois, em 97, o casamento dos meus pais teve um problema e a gente voltou a morar na casa da minha avó no Jardim São Paulo, aonde eu vivi ali mais um tempo. Depois meus pais reataram. E aí eu fui morar em Itapetininga. Meu pai é mecânico de automóveis e arrumou uma colocação na concessionária Chevrolet de Itapetininga que chamava Cimavel. Moramos lá por um ano, depois meu pai perdeu o emprego e, com a ajuda de familiares da minha mãe, nós voltamos para a Americana e ali voltei na Rua dos Salgueiros, no Jardim São Paulo, na casa da minha avó, e vivi ali até começar a trabalhar. Trabalhei no Pague Menos, fui empacotador, fui caixa, uma vida difícil. E não tinha perspectiva do curso de Direito. Cheguei... E ainda tudo isso em Americana. Isso em Americana. E quando foi em 2007, eu estava para terminar a escola normal, a minha irmã estava num outro relacionamento, e o companheiro dela, tudo, nos ajudou, e ela falou para mim: vamos prestar para Direito. Eu tenho vontade de fazer a faculdade de Direito, aí você vem comigo. Eu falei para ela: mas eu não gosto disso, eu gosto de política, história, minha vibe é outra, eu gosto de economia, eu gosto dessas loucuras aí. E Direito, ela falou: não, vem comigo, no Direito você vai ter tudo isso daí, vai ser bom para você, tal. Prestamos o vestibular do Unisal para Direito, fomos aprovados. E ali, com a ajuda do meu ex-cunhado, nós começamos, nos matriculamos, e ali eu comecei. Então, basicamente, eu trocava o salário meu do supermercado pelo estudo, e ali fui
tocando, e primeiro ano, segundo ano da faculdade. O senhor é bem jovem nesse tempo. Qual que era a tua idade, doutor Thiago? Hoje, 36 anos. Hoje, mas naquele tempo, que você estava ali empacotando, recebeu o convite... Eu comecei com 16 anos no Pague Menos. Foi o meu primeiro emprego formal. Antes disso, tinha um tio meu que já é saudoso, trabalhava com manutenção elétrica, hidráulica, e com ele eu já comecei a dar os primeiros passos na vida profissional. Eu estudava à noite, trabalhava com ele durante o dia, ganhava na diária. E depois que eu completei os 16 anos, que aí a gente já pôde começar a ter condições de arrumar um primeiro emprego, né, que a gente falava muito no nosso tempo. Isso daí já nos envelhece um pouco. Eu já falo no nosso tempo, no meu tempo. Eu falo para minhas filhas, que eu tenho uma filha de sangue, uma filha do coração, e eu falo para elas, no nosso tempo, a gente fala algumas coisas, elas não entendem, fala que no nosso tempo a gente falava isso, o que significa isso, vocês não falam mais essas coisas. Mudou. As coisas mudaram, né? No nosso tempo era diferente, então eu já me sinto um tiozão, né? Porque eu já passei a fase de sobrinho, de filho, sobrinho, já estou na fase de tio. Espero demorar um pouco para chegar na de avô. Mas isso deixa o tempo no seu tempo, não é verdade? E com 16 anos ali, consegui uma colocação no Pague Menos, na loja 3, na Avenida Silos. E comecei ali como empacotador e tal. Aquele tempo não registrava, ainda começava, era sem registro. Aí uns 4 ou 5 meses depois fui efetivado. E, nossa, aquele tempo nosso, quem não era registrado era bico. E quem era registrado já era liderança. Não, eu que mando aqui. Nesse negócio aqui sou eu que mando. Você é bico. Então você tinha... O ser registrado era um objetivo. Né? E comecei como empacotador. Aí isso já foi em 2006, 2007. 2007 eu estava encerrando o ensino normal. Quando foi em 2007, no final do ano, que a minha irmã me veio com essa proposta que eu estava comentando. E fomos aprovados no vestibular no INSAL, nos matriculamos e iniciei o curso de Direito em 2008. Então, eu sou da turma que cursou 2008 e 2012. Se eu não me falha a minha memória, o nosso curso foi o primeiro curso semestral. Antes, os cursos eram anuais. Do nosso ano em diante, passou a ser semestral os cursos de Direito. E dali, a linha americana, na Santa Bárbara, ainda não fazia parte da minha realidade. Quando foi em meados de 2010, no início do ano, uma colega que hoje também é advogada, a doutora Iara, ela me indicou para fazer uma entrevista com o doutor Buinha aqui em Santa Bárbara, que estava precisando de estagiário naquele tempo, né? E quando foi em março, o doutor Buinha me chamou, vim, conversei com ele, gostou de mim, me chamou, me ofereceu a vaga, eu aceitei. 22 de março de 2010, então comecei a minha vida aqui no escritório Buinha Advogados, que eu estou até hoje. 15 anos já. 15 anos no escritório Buinha Advogados, muito bem vividos, com muita experiência. Muitas pessoas te conhecem dali, né, doutor? Muitas pessoas me conhecem. Em Americana... O pessoal acha que o senhor é Thiago Buim, inclusive. Muitos já vieram falar para o doutor Thiago Buim, você é amigo dele, você tem o contato dele. Eu nem explico mais que não é, porque você fala que não é, e as pessoas pensam que são. Você explica, não, doutor Buim, é como se fosse, que é muito tempo juntos, as pessoas pensam, mas não é. Mas as pessoas acabam pensando que a gente é filho, eu já nem perco tempo explicando mais isso. Eu já falo o que é mesmo. As pessoas me encontram na rua e falam, e seu pai, como é que tá? Meu pai vai muito bem, obrigado, tá bem, tá forte, tá com saúde. É uma coisa impressionante isso, sabe? E muito nos alegra, né? Porque realmente tem uma relação muito, muito boa com o doutor Buim de todos esses anos. E aí também, quando foi em fevereiro, também eu comecei a namorar a minha esposa, que é aqui da Zona Leste, a família toda da minha mulher aqui reside, cresceu aqui no Esmeralda, chegaram aqui no Esmeralda, chegaram nos anos... na segunda metade da década de 70, na Vogotaporanga, aqui no Molon. Quando foi em 1980, começaram a construir a casa aqui na Avenida do Comércio. E aqui eles começaram ali a vida e foi ali, a avó e o avô morou ali, os dois até falecerem, tudo. Depois de muito tempo ainda que a avó faleceu, que eles fizeram a venda do imóvel aqui. E a família mora tudo por aqui. Minha sogra mora no Planalto do Sol. E então eu comecei a conviver com Santa Bárbara, tanto pela vida, pelo namoro, que depois virou noivado, casamento. Aliás, mandar um abraço para Kelly Nascimento. Um abraço para minha esposa, que vai com certeza acompanhar aqui o programa, né? A Cecília também. O senhor falou das filhas, né? Filhas, a Cecília e a Cassiane. E a Cassiane, um beijão. A Cassiane é filha do coração elas. E a Cecília é nossa filha de sangue, né? Então nós estamos hoje com 2 filhas, muito feliz com isso, graças a Deus. Me considero, por ter uma família, um ofício, me considero muito afortunado. Porque da realidade que eu vivi, que eu contei,
depois que meus pais tiveram problema no casamento, fome eu não passei. Então eu não posso dizer que eu passei fome. Isso eu estaria forçando a barra a dizer que eu passei fome. Mas a gente comia aquilo, era o arroz, o feijão, uma misturinha, era aquilo que a avó podia pôr na mesa para nós. Minha mãe sempre trabalhou na padaria, está com mais de 20 anos de padaria. Hoje, padaria São Domingos, lá próximo da Igreja Católica do São Domingos, ali na Avenida 9 de Julho. Minha mãe já fala, a senhora é patrimônio da padaria. O dia que a senhora sair da padaria e desligar do Silvano, vão perguntar quanto que ele pagou da sua parte, né? Da padaria, porque é tanto tempo. Mas assim, então foi uma vida muito difícil. Então, como eu falo, a perspectiva eu não tinha, pela realidade que eu me encontrava, que eu poderia chegar a fazer uma faculdade de Direito, me tornar um advogado como me tornei. Mas, com a ajuda de Deus e as oportunidades que Deus colocou na minha vida, e vai colocar na sua também. Você que acredita, você que deseja, você que busca, você vai conseguir. Claro que foi à custa de renúncias. Óbvio. Enquanto colegas, foi luta também, né, doutor Tiago? Muita luta, mas enquanto colegas meus de 18, 19 anos estavam comprando aquela CG 0 km, alguns até as Twister 250 cilindradas, que eram as motos que eram as motos top, assim, eram motos de velocidade e tal, ou a CG 125, a 150, eu estava trocando todo o meu ganho pelo estudo. Então, estava investindo em mim. Então, a gente tem a vida nossa, a nossa liderança pessoal, ela é composta de escolhas que a gente faz por nós. Eu escolhi o estudo, que eu tive a oportunidade de chegar com tudo isso que eu acabei de contar. E fui muito feliz, me formei em Direito, depois eu fui aprovado no exame de ordem, já 25 de abril de 2014, eu fui inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, já sou advogado há 11 anos, então inscrito na OAB, que eu atuo na área do direito, já vem mais de 15 anos, porque antes do escritório Buin e entre o mercado e o escritório Buin, em 10 meses eu trabalhei com o saudoso Dr. Sebastião Marques Risseto, que foi vereador em Americana por 2 legislaturas lá, nos tempos que Tebaldi foi no primeiro mandato do prefeito Tebaldi e no mandato do prefeito Carrol. Quando a legislatura tinha um mandato de 6 anos, isso lá nos idos da ditadura militar, ainda antes mesmo da gente pensar em votar para presidente da República ou governador, quando votávamos apenas para escolher nossos representantes e os prefeitos, e até o sistema eleitoral era diferente. Interessante, você tinha 3 candidatos da Arena, 3 do MDB, e era um conjugado de votos, e às vezes o segundo mais votado era eleito e o mais votado perdia a eleição. Um sistema meio estranho eleitoral que existia naquele tempo, do majoritário. E por isso que eu digo. Depois, casado, 2013 eu casei, aí definitivamente eu passei a residir em Santa Bárbara. Vim morar aqui no Jardim Pérola, já morei 8 anos na Rua do Café, depois morei 1 ano na Rua Salvador, agora moro aqui na Rua Cuiabá. Então eu me considero um americanense radicado em Santa Bárbara do Oeste. Radicado. Hoje a Americana está na minha história, tenho muito orgulho da minha cidade, gosto da minha cidade, conheço a história da minha cidade, mas hoje eu sou barbarense de coração. Tá aí. E o interessante do senhor ter narrado pra gente esses fatos, inclusive com bastante capricho aí, o senhor se lembra, se recorda muito bem desses fatos, me chama a atenção, e talvez também das pessoas que estão nos acompanhando, no campo de formação do senhor, né? O quanto um convite importante pode mudar o rumo da tua caminhada, né? O doutor comentou do convite que a irmã o fez, né? Ele estava ali trabalhando, nunca deixou de trabalhar, lutando por algo, registrado, feliz com aquilo, mas um convite trouxe ele para um novo cenário na vida dele. Hoje tudo que ele está vivendo é porque houve esse convite, e o principal, né? O doutor aceitou e construiu, né, toda essa caminhada. É o que o senhor falou, teve renúncia. Enquanto muitos aí, isso vale para os jovens que estão tendo acesso a esse vídeo. Não lamente-se caso você esteja nessa mesma caminhada, né? Nessa mesma história. Olha, eu estou tendo que renunciar porque eu estou construindo uma casinha, eu estou tendo que renunciar porque eu estou investindo no meu conhecimento. No futuro, vale a pena. O doutor Tiago Arruda hoje é uma das peças fundamentais, inclusive, quando o assunto é direito previdenciário, né, garantir aí os direitos sociais das pessoas. Isso é muito admirável, doutor Tiago, o que o senhor faz não é só por uma pessoa, porque quando o senhor defende
e resolve, né, por uma pessoa, é por uma família, né? Então, tantas pessoas que o conhecem, né, por toda essa história que o senhor trouxe para a gente, essa atuação maravilhosa. No campo também, o senhor falou do... Agora, se a gente continuar a história, né? Agora nós vamos entrar na minha vida em Santa Bárbara. Aí muda. É aí que eu quero chegar. Aí senhor... nós vamos chegar no ponto crucial e também... que é uma das coisas que eu tenho muito prazer na minha vida, que é a vida pública. Perfeito. Inclusive, doutor, antes do senhor mencionar, né, o doutor Tiago Arruda, que falou aqui sobre infância, né, nascimento, formação, né, família, tão especial tudo isso, e tudo isso é um espírito que o senhor tem, é a vocação mesmo de liderança, né, de ser uma voz ativa. Quem te conhece sabe do que eu estou dizendo. Em Santa Bárbara do Oeste, o senhor também começa a percorrer um outro caminho. E antes da questão da vida pública e política em si, o senhor também é pastor. Eu gostaria que o senhor falasse algo sobre isso, como que isso chega na tua vida, foi um convite, o senhor foi predestinado a isso, como que acontece isso? Porque para muitas pessoas que de repente não participam de reuniões, de cultos, de religião, é algo que eles não conhecem. Como é que faz, por exemplo, para alguém, para um ser humano, né, homem, mulher, galgar espaço ou construir isso dentro de uma igreja? Eu gostaria que o senhor explicasse para as pessoas. Vamos lá. Primeiro, aonde eu conheci a fé que eu professo? A nossa fé protestante, ela vem do berço, porque a minha avó materna, que eu citei há pouco, ela a vida toda professou a fé na igreja presbiteriana americana. Ela começou, os pais já eram da igreja presbiteriana, então ela nasceu, ela cresceu e ela viveu os 76 anos de vida dela na igreja presbiteriana. Então nós, na nossa tenra infância, nós tínhamos com ela esse cuidado e o aprendizado sobre a fé, sobre quem é Jesus Cristo, a importância de Jesus Cristo, quem foi Jesus Cristo, quem é Jesus Cristo para cada um de nós, e tantas outras histórias que a Bíblia relata sobre os grandes defensores e os grandes homens da fé que a Bíblia narra: Abraão, Noé, Davi e tantos outros. Aí depois, então, na juventude, meio perdido, tal, quando eu casei, a minha esposa também, ela já tinha esse lado da fé, ela já é batizada desde 1996, e eu tinha já essa fé, só que da igreja tradicional. A minha esposa já tinha o lado pentecostal da fé protestante, e eu já conhecia um pouco, né, não conhecia bem, mas tomei gosto. E quando nós casamos, nós estávamos pensando aonde congregaríamos, aonde chegaríamos, porque nós já tínhamos no nosso coração a fé que a gente professava. E aí conhecemos a Igreja Assembleia de Deus Ministério Firmes na Rocha, que à época estava ali na Rua Lorena, esquina com a Rua Santos, aqui no bairro Cidade Nova 2. E a gente começou a congregar ali e já tem, de final de 2014 para hoje, né, nós estamos ali com o pastor Rafael, que é o pastor presidente do nosso ministério. E ali eu fui conquistando, fui crescendo, e o pastor foi enxergando, né? É um dom. O que é isso? Só para as pessoas, como eu disse, para nós que estamos dentro também, nascemos nesse berço, é fácil entender. Segunda palavra. Mas para quem está nos acompanhando, doutor Tiago, e não conhece isso. Segunda palavra, Deus separou uns para os pastores, outros para diácono, outros para presbíteros. Então, não é todo mundo é pastor, ou todo mundo é presbítero, todo mundo é evangelista. Não. A alguns Deus vai dar um ministério, para outros outro ministério, para que a obra aconteça. Tem uma pessoa que pode ser diácono a vida inteira, e nem por isso ela vai ser menor do que aquele que é pastor. Porque não é pelo seu cargo que você vai ser instrumento de Deus. Você vai ser instrumento de Deus pelo aquilo que Ele tem para você propagar. Se você ora e a pessoa for curada, você tem o dom de cura, mas isso não tem nada a ver com o cargo que você tem. Então, claro,
Pra gente, então, isso é uma questão, aí entra numa questão daquilo que é da pessoa, aquilo que Deus coloca para a pessoa e o que o Espírito Santo manifesta em cada um. Então, você vai congregando, você vai amadurecendo na obra e com o tempo a organização, vamos dizer assim, ela vai te colocando e Deus vai mostrando pro pastor. É como se fosse um funcionário dentro de uma empresa, caprichoso. Justamente. E o proprietário viu que, olha, esse dá para crescer. E o proprietário tem responsabilidade. E esse proprietário chama Deus Nosso Senhor. Entendi. É ele quem mostra pro pastor da igreja. Agora, existem fatores que consagram uma pessoa porque a pessoa pode oferecer alguma coisa? Pode ser que tenha. Não acredito que isso tenha acontecido comigo. Foi por conta da minha história da desenvoltura e aquilo que Deus tem para mim. Ou Deus mostrou o pastor e o pastor nos colocou, né? Nós começamos lá, nós ajudávamos na igreja, depois fomos consagrados a presbítero. Tem toda uma história, né? Toda uma história. E como presbítero, fui muitos anos como presbítero, muito feliz de ser presbítero. Não tinha eu quero ser pastor, que nem outro para mim. Eu era muito feliz sendo presbítero. Cheguei, na época que eu era presbítero, nós dirigimos congregação em Iracemápolis para o ministério. Fomos muito felizes. Nós éramos como pastores, mas do ponto de vista eclesiástico, o meu cargo era presbítero. Eu não era pastor. Quando as pessoas eu explicava, não, eu sou dirigente aqui, mas eu sou presbítero. Mas se a pessoa chamava de pastor também, a gente acaba. É igual explicar, é a mesma coisa da questão do Tiago Bunha. É a mesma história. Você explica e é a mesma coisa de não ter explicado. Mas tudo bem. Isso também não há nenhum mal nesse tipo de circunstância, porque você falou a verdade. A pessoa, às vezes, ela acredita na verdade dela. Então é meio um pouco complicado a gente querer mudar esse estado de coisas. E depois, com o tempo, depois, já na sede nova, que hoje não fica mais ali na Rua Lourenço, que na Rua Santa, desde 2017, outubro de 2017, mais precisamente 21 de outubro, que nós fizemos a primeira vigília, foi o culto de inauguração do novo templo, que é o templo sede e o templo próprio da Assembleia de Deus Ministério Firmes na Rocha, que fica ali na Avenida Pastor Jesus Nascimento Santo, número 715, no bairro Loteamento Terra Azul, aqui na nossa Santa Bárbara. E hoje nós estamos lá, tempo próprio, graças a Deus, crescendo mais, melhorando a cada dia a igreja, né? Já desde 2017 nós estamos lá. E com o Ministério também, nós temos um programa aqui na Rádio Nova Alternativa. Isso, a gente ia tocar nesse assunto. Que vai ao ar aqui todas as quintas-feiras. O senhor se tornou também um comunicador. Um comunicador. E vou dizer, Como é que está sendo essa experiência aí? É uma experiência muito agradável e é uma experiência que eu tenho a agradecer Marcos Fontes, Carlos Fontes, o Dinâmico, a Rádio Nova Alternativa, que abriu espaço para nós participarmos aqui. Então, nós tomamos o contato com o microfone e com a comunicação através das participações no programa Bom Dia Amizade, no programa Carlos Fontes e em tantos outros programas da grade que a gente veio participando nesses anos todos, né? Porque já desde 2018 e 2019 que a gente mantém um relacionamento íntimo e de amizade, cumplicidade. Nós temos um elo na vida pública, né? A minha vida pública é ligada à família Fontes, junto ao Partido União Brasil e aos partidos que ali com ele também estão coligados e ajuntados para uma Santa Bárbara melhor para todos, e nesse caminho. Agora, o programa nosso vai assim. Aí eu comecei, aí o pastor chegou um momento já, 2023, já de muito tempo ele gostaria de formar um programa. Aí falou, pastor Tiago, gostaria do senhor comigo nesse programa, vamos. Aí eu vim para ajudar o pastor e nós começamos a programação Firmes na Rocha, né? Um programa que, graças a Deus, vai muito bem aqui na grade da rádio, é um dos programas de maior audiência, visualizações, compartilhamentos. E um formato diferente dos programas evangélicos. Vocês ditaram um ritmo novo aí. Nós colocamos... Conta pra gente, pra quem de repente ainda não conhece. Pra quem não conhece o formato, o nosso formato era um pouco de... A gente deixou de lado aquela liturgia engessada de um culto e montamos um programa com um pouco de entretenimento, para que as pessoas, porque eu acredito que um programa, qualquer que seja, ele precisa ter algo que agrade o espectador. A pessoa que está assistindo você, que está ouvindo você, ela precisa ter uma razão de ser. Seja por um achado e perdido, como foi famoso nos programas do saudoso Jairo de Camargo Neves, que a turma fala aqui em Santa Bárbara, você perdeu alguma coisa? Anuncia no programa do Jairo na Rádio Brasil, que encontra em 5 minutinhos. Então as pessoas ouviam para, de repente, saber se acharam alguma coisa que ela perdeu. Então a pessoa ouviu o programa porque tinha uma razão de ser.
Então, o nosso programa, a gente procura levar um pouco desse entretenimento. As pessoas têm que ter o quê? Elas têm que assistir o programa com vontade de se manter assistindo. Não passar na live, que o programa é transmitido ao vivo pela página da Rádio Nova Alternativa no Facebook, para ela ficar ali na live. O programa tem 60 minutos. É 1 hora de programa ali batido, ao vivo. E se a pessoa não tiver uma coisa que mantém ela com vontade de assistir, por exemplo, quando a gente traz o pastor Roberto Máximo, a audiência é boa, o povo gosta, porque o povo quer ouvir o que o pastor vai comentar ali, um tema polêmico, segundo a palavra, o que é, o que não é, sobre determinado tema. Esses dias mesmo nós estávamos falando sobre a adultização e a palavra. Outro dia nós falamos sobre a questão da vida pública e a palavra. Então, as pessoas querem ouvir. Então, as pessoas ficam ligados na live, assistindo o programa. Por quê? Porque aquele conteúdo interessa para elas. Então, quando a gente traz um convidado, a gente tem o início do programa com louvor, com um pouco de entretenimento, a gente tem conversa, para que as pessoas se sintam à vontade e desejem manter a live ativa e ouvindo a programação. Agora, se a gente faz um programa engessado, se torna um programa cansativo. E esse formato tem dado muito certo. A gente tem sido muito feliz com a programação, a gente não tem. É um programa que não deixa de falar do Evangelho, sim, mas também com pitadas de humor, não é isso? Ele tem entretenimento, ele tem entrevista, ele tem palavra e ele tem oração. No nosso conceito, ele é um programa completo. É um programa que realmente é um programa que agrada aqui o ouvinte, a pessoa que está assistindo do outro lado. A pessoa tem vontade de chegar na quinta-feira e conectar na live e ouvir o programa. Por quê? Porque o programa tem algo que agrada. Ela tem satisfação, né? Causa um prazer. Agora, é diferente da gente fazer um programa engessado em que você escuta 10 minutos, é cansativo, você põe o celular do lado e não ouve mais. Essa preocupação, né, que vocês têm em fazer algo diferente, acho que é o que deu muito certo, né? Para quem está chegando, inclusive agora nesse vídeo, estamos aqui no Papo de Líder, falando com o Dr. Tiago Arruda, ele que é advogado, pastor e também comunicador, está dizendo justamente sobre esse tempo aqui como comunicador e que está dando muito certo. Doutor, já partindo para uma segunda etapa, antes da pergunta final, né, que a gente faz como praxe aqui para todos que participam, eu gostaria que o senhor comentasse ou compartilhasse conosco, dentre essa sua visão, né, essa sua vivência como líder, advogado, pai de família, comunicador, pastor, enfim, tem algo inusitado, porque liderar, quando a gente fala liderança, né, esse espírito de liderar é liderar mais pessoas, é liderar um projeto, que é importante que todos nós tenhamos essa compreensão, que independente do caminho, do segmento, o teu projeto só vai para frente se tiver mais pessoas, se tiver o envolvimento de mais pessoas, porque afinal ninguém faz nada sozinho. E nessa caminhada toda, como advogado, como pastor, como comunicador, o que mais te chamou a atenção, ou algo que aconteceu, que marcou e que fez o senhor crescer ainda mais como líder, que o senhor pudesse compartilhar conosco? Na verdade, são as influências que a gente tem na vida. Eu aprendi com um grande amigo, um compadre, um padrinho meu de casamento, Antoninho Rapaz, que não é saudoso, graças a Deus, está bem vivo. Uma pessoa que nos ensinou muito. E tantas outras pessoas que passaram pela nossa vida. E com ele aprendi uma coisa. Para você ser melhor, você tem que estar com pessoas melhores do que você. Hoje, eu estou aqui com essa grande referência que é Marcos Fontes. Que é isso. Essa referência, ela nos agrega. E ele acredita que eu agrego para ele também. Então, quando nós estamos juntos, nós estamos crescendo. Agora, se você andar com pessoas que são menores do que você nesse conceito de liderança, dessa importância, você vai ser menor. Então, a gente precisa de manter bons relacionamentos e crescer nesses relacionamentos, de aprender com as falhas para não cometer os mesmos erros, e tantas outras coisas para nós sermos pessoas melhores. Para eu ser um advogado melhor, um pai de família melhor, um comunicador melhor. Para eu ser um homem público melhor, porque nós não entramos na referência política.
né? Eu, nos meus 16 anos, eu fui da militância vermelha, não tenho vergonha de falar, e acho que tem a sua importância. Porque não concordo com a radicalização de ambos os lados, mas é importante a gente entender o social. O capital não anda sozinho sem o social, e o social, só social também não resolve nada. É preciso ter uma junção de tudo isso e tirar o que é de melhor para a possibilidade de crescimento da pessoa enquanto ser humano, profissional, enquanto um ser vivente, assim como é necessário a gente também cuidar para que a pessoa tenha uma condição satisfatória de moradia, saneamento, educação, saúde. Então aí entra muito no discurso da esquerda, discurso, né, da direita. Então, muito da direita fala, a direita só fala em capital, e a esquerda fala muito em direito social, e ninguém mais precisa de haver um meio termo. É o que eu acredito. E depois da militância vermelha, eu aprendi também muito cedo que a gente também precisa de estar preparado, porque a política é uma ciência muito bonita, é uma ciência de relações humanas, ela que constrói. A política, ela é a ação, e a ação de bem governar. Agora, a gente precisa de estar preparado, porque tem muitas pessoas que estão somente interessadas no interesse delas, esquecendo daquilo que é importante para o desenvolvimento econômico e para o desenvolvimento social. Então, eu, como homem público, tenho muito prazer de eu participei da militância vermelha na minha juventude, e depois eu esfriei, até por conta do meu casamento, um pouco. Depois a minha mulher, acho que ela foi picada pela mosca azul da política, e depois eu tive o convite, a época PSL, de compor a chapa de vereadores das eleições de 2020. Fui segundo suplente na chapa que elegeu Carlos Fontes vereador. E dessa ligação para cá, nós estamos juntos aí na vida pública, junto com a família Fontes, e hoje no União Brasil e nos partidos que estão ali também juntados aqui, que estão ligados conosco para a gente formar um time que, quem sabe, sabe Deus o que acontecerá no próximo pleito municipal, porque o pleito do ano que vem já está praticamente formado, mas o que nos interessa é o que está aqui. O pleito geral ele é importante para o Estado, para a Federação, é de suma importância. Mas nós temos que lembrar o que isso vai refletir para nós aqui, enquanto Santa Bárbara do Oeste. Verbas que a cidade precisa para saúde, educação, segurança, como é que vai ser isso com o resultado das eleições gerais? Nós temos que pensar. Nós temos que pensar na hora de votar. Isso é importante a gente citar isso. E nós como advogado, as pessoas acreditam no que a gente fala, né? Aí nasce a liderança que o Marcos Fontes estava falando. O doutor tem uma voz de liderança, porque quando você, como advogado, determina alguma estratégia para a solução do caso do cliente, ele acredita em você. Então, assim como quando você dá uma palavra e você está do lado de um homem público o apoiando, isso faz com que as pessoas que acreditem em você acreditem naquela pessoa também. E acredito assim que a gente tenha colaborado muito no último pleito, com a reeleição do nosso vereador Carlos Fontes, e de tantos outros que a gente aí cooperou para que pudesse caminhar bem junto ao pleito municipal, tanto para o executivo quanto para o legislativo. O senhor antecipou bem, né, esse bate-papo dessa experiência que o senhor também teve, e é claro que tudo que o senhor já viveu enquanto liderança, advogando, pastoreando, comunicando, enfim, tudo que o senhor já disse no início, te alçou a política. Sim. Que é muito natural, né? As pessoas te conhecem muito, sabe que o senhor defende, que busca, que vai para cima, que ajuda pessoas, e as pessoas falam: doutor Tiago, por que o senhor não se candidata? E aí o senhor foi em 2020, que o senhor já falou. Doutor Tiago Arruda, tem ainda mais expectativa? Porque o senhor disputou e disputou muito bem. Vale lembrar que foi uma primeira eleição, que é muito difícil para todo mundo, né? Disputar para vereador, são mais de 400 candidatos aqui em Santa Bárbara, em média. Numa chapa que consideravelmente ficou esvaziada. Perfeito, num momento muito ruim para a política, né? Que foi na pandemia. Na questão social, né? Das relações sociais. Perfeito, né? E pandemia, enfim, né? Tudo
colaborou para que a campanha não prosperasse realmente naquele cenário, né? Para os candidatos do partido do senhor. Tem mais doutor Tiago na política? Como é que é a tua visão nesse sentido assim, de o senhor estar presente nessas discussões, galgando espaço? Hoje o doutor Tiago ele tem voz junto ao diretório do União Brasil, que tem a presidência do nosso Marcos Fontes, e a vontade do doutor Tiago participar da política. Talvez não como candidato, mas como quem está aí para somar com o time. Porque o time precisa de soldados, não somente de candidatos. Nós precisamos de pessoas que realmente vistam a camisa e o propósito daquilo que a gente deseja por uma Santa Bárbara. O que a gente quer para a nossa cidade? O que desejamos? É uma pergunta. Alternância de poder é importante. Porque nós sabemos o que foi o Estado de São Paulo governado por um grupo político por tantos anos. O resultado nem sempre foi o melhor. Por quê? Porque existe um continuismo e um acomodamento das pessoas que estão... Não é necessariamente culpa do chefe do executivo, mas o pessoal que está ali, ele acostumou, ele já acha que ele é dono de uma determinada pasta. Ele é dono daquele maquinário e ele não é dono de nada, aquele é do povo. Então, são situações que a gente precisa de refletir na hora de escolher e pensar. É necessário mudar. Mudar para onde? Mudar para uma opção que seja a renovação. Renova, às vezes não consideravelmente, porque a política no município ela é uma coisa muito o mais do mesmo. Não, a pessoa que está fora, ela já foi uma vez de outro, mas ela está aqui de novo, ela vai participar, de repente, mas ela está voltando. No momento em que ela volta, ela não tem um pensamento de ser dona, ela tem um pensamento de fazer, porque ela precisa mostrar serviço. Então, o doutor Tiago está para mostrar serviço e para colaborar. Quem sabe, se um dia a chapa que nós apoiamos chegar a um cargo no executivo e, de repente, a gente tiver um espaço de ter uma posição de liderança junto a algum determinado setor que seja da nossa alçada, do direito, né, que é o nosso caso, ou aquilo que a gente domine, que tem expertise para poder conduzir, quem sabe? O doutor Tiago está aí para servir Santa Bárbara. Porque, como eu disse, eu estava falando Marcos Fontes nos bastidores aqui, eu sou um americanense radicado em Santa Bárbara do Oeste e hoje Santa Bárbara está no meu coração. Para quem está chegando agora, doutor Tiago Arruda aqui no Papo de Líder, sempre muito bem coeso, coerente, sabe do que está falando, com bastante responsabilidade, dando a sua opinião também sobre a causa mais política aqui da nossa cidade. E doutor, como a gente não pode fugir, é algo que se tornou muito marcante aqui para os nossos episódios, né, do Papo de Líder, porque liderar é isso, né? Liderar é pensar não só em si, mas nas pessoas, no coletivo, né? Seja na empresa, seja na igreja, em qualquer lugar, né? Seja na advocacia, que é o caso do senhor, enfim. Como que o senhor, doutor Tiago Arruda, gostaria de enxergar Santa Bárbara do Oeste nessa projeção, nessa perspectiva de líder, né? Isso vale para todas as áreas, mas daqui 4 anos, como que o senhor gostaria de ver Santa Bárbara do Oeste, o que pode ser melhor, o que ainda não andou, o que pode acontecer? Gostaria de ter essa visão do senhor. A minha opinião para Santa Bárbara do futuro, a Santa Bárbara, não a Santa Bárbara daqui 50 anos, não sabemos nem se vamos estar aqui. Perfeito. Mas a Santa Bárbara daqui 4 anos, uma Santa Bárbara com alternância de poder. Uma Santa Bárbara em que as pessoas que chegarão e renovarão façam a diferença. Porque, como eu falei, muito tempo da mesma coisa gera esse comodismo. E as pessoas já pensam que são donas de setores. E não é assim. Aquilo é algo que presta um serviço essencial para a sociedade. Seja em obras de serviços urbanos, seja em saneamento básico, seja no fornecimento de água, e seja na educação, segurança, saúde e tantos outros setores que a política cuida, a questão da assistência social. Por quê? Porque eu falei que eu desejo uma Santa Bárbara alternada, uma nova Santa Bárbara. Uma Santa Bárbara em que pessoas chegarão, pode até ser pessoas que já estiveram, mas serão pessoas que farão uma Santa Bárbara nova.
Não que Santa Bárbara precise de uma mudança, mas Santa Bárbara precisa de pessoas novas para ter uma nova energia, para que Santa Bárbara retome algumas coisas que talvez tenha ficado perdida, né? Valores como o da saúde, né? Pessoas, a gente pensa, o funcionalismo é contente com a administração que nós temos? Será que o funcionalismo é contente com a administração? Não sei. No tempo do Mário, por pior que ele tenha sido enquanto gestor público, o funcionalismo tem ele e põe tapete vermelho para ele passar. Então, será que a gente não precisa de, talvez, uma renovação na atuação junto ao servidor? É uma pergunta. Um servidor pode nos responder com maior propriedade, mas o que a gente enxerga é um descontentamento de parte dos servidores. Por quê? Não sei. Talvez questão de salário, talvez condições de trabalho, mas tudo isso precisa de novas lideranças ocupando esses espaços para que, quem sabe, tenhamos uma mudança. E nessa mudança, conte conosco, porque nessa mudança juntos estaremos para buscar promover essa Santa Bárbara renovada, essa Santa Bárbara com uma nova energia, essa Santa Bárbara com uma nova força, uma força que certamente trará prosperidade, mais saúde, mais educação e desenvolvimento econômico para a nossa cidade. Perfeito, tá aí o doutor Tiago Arruda, já caminhando aqui para o final desse bate-papo, dizer que é sempre uma alegria poder receber o senhor, estar com o senhor, aprender contigo, né, desse espírito de liderança que o senhor exerce com bastante responsabilidade, sabe do que fala, né, passa confiança, eu acho que expressa muito bem isso, né, para quem te acompanha, para quem vive com o senhor, já teve contato contigo, e para outros que vão te conhecer, talvez até inclusive através desse projeto do Papo de Líder, pedir para que o senhor possa, não sei se ficou algo ainda que o senhor gostaria de comentar, mas dizer aí, deixar um recado de líder para as pessoas, enfim, o espaço é teu, e já te agradecendo mais uma vez pela participação aqui. Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui no Papo de Líder e levar para você, que não acredita mais em você, que você pode, que você é capaz, mas é necessário renúncia. Às vezes aquilo que os outros que estão do seu lado estão fazendo, que parece que é uma condição melhor que a sua, é aparente. Ele vai continuar daquele mesmo jeito nos outros 10 anos, e depois que você passar por esse mar vai se abrir para você passar. A dificuldade é grande, o exército do Egito está atrás de você e o mar está fechado, mas o mar pode se abrir. A oportunidade está aí para você passar. E você vai chegar do outro lado passando no seco, como foi com o povo do Egito. Eu renunciei a muita coisa na minha juventude, mas hoje eu colho muitos bons frutos daquilo que eu renunciei. Hoje eu tenho um bom automóvel, eu não tinha quando eu tinha 19, 20 anos. Com 21, 22 eu consegui ter uma moto, com muito custo. Consegui ter a motinha. Foi o primeiro veículo que eu conquistei. Foi fácil? Não foi fácil. Mas eu tive essa oportunidade, muito grato. 10 anos eu usei aquela moto, fui muito feliz com ela. Hoje eu tenho uma condição profissional melhor, hoje eu sou associado nos maiores escritórios que nós temos em Santa Bárbara do Oeste, na Advocacia Buim. Foi com luta? Foi. Comecei como estagiário. Comecei lá embaixo, eu fui crescendo, eu fui aprendendo. Tive essa oportunidade de aprender, né, no ofício como estagiário. Foi fácil? Não foi. Mas eu cheguei até aqui. E vou chegar ainda mais, vou continuar até quando Deus permitir. Vou continuar lutando pelo direito das pessoas. Lutar não somente com a intenção de ganhar uma ação e ganhar dinheiro, não. A gente luta para que seja feita justiça. Porque tem situações que a justiça não faz justiça e é verdade. Mas, graças a Deus, a gente tem visto mais resultado positivo e justiça do que injustiça no judiciário brasileiro. A parte daquilo que acontece no Supremo, a gente tem um judiciário que é eficaz, um judiciário que promove soluções aos conflitos de interesse entre as pessoas e que as pessoas precisam ainda acreditar. Então, e você que não acredita mais em você, acredite. Eu tive essas oportunidades, escolhi e não arrependo das escolhas que eu fiz. Se eu tivesse lá atrás, escolheria tudo de novo, escolheria o curso de Direito, faria Direito, tudo o que eu fiz e que me propiciou chegar até aqui. Hoje está aqui nesse Papo de Líder para poder compartilhar com vocês. Você que está desacreditado,
Acredite que você pode. É fácil? Não. Dizer que é fácil é mentira. Mas você é capaz. Eu fui capaz. Da realidade que eu vim, eu pensei, bom, eu vou arrumar um emprego numa multinacional. Como os jovens da minha época pensavam, trabalhar numa Goodyear, ganhar um salário daquele e ter uma vida regular. Nada disso aconteceu. As oportunidades que a vida me trouxe foram diferentes e me propiciaram chegar até hoje, concorrer a uma eleição para vereador, participar da política, ter voz ativa, uma voz de liderança, pessoas que escutam aquilo que você fala, elas têm em você uma referência, isso é importante. Mas tudo isso é conquistado. Não é fácil, mas você consegue. E você, antes de você querer ser líder de outra pessoa, seja líder de você mesmo. Se hoje eu estou aqui é porque eu fui líder de mim mesmo e eu fiz escolhas na minha vida e eu me liderei para ser uma pessoa melhor. Lembrando, pai e mãe não vivem para sempre. Infelizmente não. Eu de muito cedo eu entendi que eu precisava fazer alguma coisa por mim e para mim, porque eu não teria nem condições da minha mãe ser alguma coisa por mim, no ponto de vista financeiro, para formar alguma coisa. Mas com com um pouco que ela teve e ela tem, ela nos ajudou para chegarmos até onde nós chegamos também. Então a gente precisa de ser grato às pessoas que nos ajudaram na caminhada, às oportunidades que Deus nos deu, e que possamos ser pessoas e líderes melhores. Líderes na nossa casa, na nossa vida, na nossa igreja, no nosso trabalho, para que possamos tomar as decisões certas, ou pelo menos as mais acertadas, pedindo a Deus a sabedoria que vem do alto, para podermos mais acertar do que errar. Não tenho compromisso com erros. Se erro, devo voltar atrás. Isso é importante. Voltar atrás não é pecado, não é uma falha, muito pelo contrário. Ter autorresponsabilidade e saber que você é responsável pelas consequências dos acertos e dos erros também te faz um líder melhor. Obrigado, Marcos Fontes, pela oportunidade. Um abraço a você que esteve conosco nessa 1 hora de conversa, nessa 1 hora de bate-papo de líder. De aprendizado. Conhecendo um pouco do que o Tiago tem para você, do que o doutor Tiago, o pastor Tiago. Porque existem várias pessoas, existem as várias faces do Tiago. O doutor Tiago é uma pessoa que está lá no escritório Buim, é o advogado, então tem comportamento de advogado. Mas o pastor Tiago, ele não é o doutor Tiago dentro da igreja. A gente precisa de separar. Eu não posso levar... Se eu levar o doutor Tiago para dentro da igreja, não dá certo. E se eu levar o pastor Tiago para dentro da minha sala no escritório, também não dá certo. Não que uma coisa não atropele a outra em vez em quando. Muitas das vezes, eu estou com um cliente, ele está passando uma dificuldade, eu prego a palavra para ele sim. Então o pastor Tiago, ele desenvolve ali um ministério para aquela pessoa, porque a pessoa está precisando de esperança. Então, a esperança está aqui. Abro a palavra, eu leio uma palavra para a pessoa, eu levo esperança para ela, que é importante. Mas não posso deixar de lado que o doutor Tiago que está atuando ali. Não é o pastor. Mas às vezes é importante o pastor Tiago entrar em ação na vida do doutor Tiago. Assim como muitas vezes na igreja, está ali o irmão de fé, o pastor Tiago, que é o irmão de fé do fulano, do ciclano, do beltrano, que está ali conosco, que profissão na igreja a gente participa do grupo de violeiro, por exemplo. Lá eu sou um integrante do grupo, respeito a minha liderança. Lá não é o doutor Tiago que tem toda essa força que o Marcos Fontes colocou aqui para vocês e que vocês puderam ver através da minha história. Lá eu sou integrante do grupo e respeito o maestro Marcos que cuida de nós. A lição que ele vai dar para nós enquanto músico, então a gente precisa saber se colocar. Como comunicador aqui, a gente respeita as diretrizes da rádio, por exemplo, embora seja um programa independente, a gente sabe que existem regras que a gente precisa de respeitar. O horário, por exemplo. A questão de opinião, a rádio, nós não temos que queixar, que a rádio não tem esse tipo de conduta de reprimir a opinião de cada um. Se a pessoa é de um lado ou de outro, cada um responde pelo seu programa independente aqui na grade da rádio. Mas no que diz respeito ao horário, por exemplo, a gente precisa de respeitar, que é uma diretriz da rádio. Tem aqui o uso disso e daquilo, pode usar, mas tem regras. Então, a gente cumpre essas regras. Precisa saber se colocar. Então, aí vamos dizendo, tantas coisas que a gente até se perde, tantas coisas que a gente faz na vida que se a gente for contar, a gente se perde. Mas em cada uma delas existe um Tiago. Então, lá no grupo de violeiro, é o Tiago, integrante do grupo, que respeita a liderança, está ali para aprender, ensaia com os demais. Ali não está o doutor Tiago.
pastor Tiago está lá na igreja, está ali, está trabalhando pelo reino. Ali não está o doutor Tiago. Mas às vezes tem um irmão que está com uma dúvida no fim do culto, eu queria falar com você. Aí muda a chavinha. Aí sai o pastor Tiago e entra o doutor Tiago em ação ali na igreja. Mas na liturgia do culto, o doutor Tiago não pode existir, porque senão embaraça tudo, o negócio fica bagunçado. Então, você que tem várias coisas que você participa, você precisa se colocar em cada uma delas como você deve participar. Na questão pública, como eu falei, eu faço parte do diretório do partido, eu tenho o meu cargo, mas eu não sou presidente, eu não sou dono da razão. Então a gente precisa de respeitar, e a gente tem que respeitar outras diretrizes que estão acima de nós. Então a gente precisa saber se colocar também nessa questão da posição de homem público, aonde você está, para onde você vai, aonde você está. Então tudo isso está aí. E você tome isso como exemplo para você ser uma pessoa melhor. Para ser uma pessoa melhor, nós precisamos de saber nos colocar aonde nós estamos. Hoje nós estamos aqui no Papo de Líder. A gente precisa vir aqui ter responsabilidade com o que a gente vai falar. Não podemos chegar aqui e falar qualquer coisa. Perfeito. Precisamos fazer com que o conteúdo seja um conteúdo efetivo, que faça diferença na vida daquele que está aí do outro lado ouvindo. É isso aí. Tá aí, multifaces do Dr. Tiago Arruda. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. O senhor que é um parceirão, é um bom soldado para as guerras do bem, em favor sempre do coletivo. Muito obrigado a você que acompanhou. Por gentileza, mande para alguém se essa história, se tudo que foi contado aqui te motivou, né, te deu respostas, de repente algo que você precisava, envie para mais alguém. Dr. Tiago Arruda no Papo de Líder. Até o próximo, se Deus permitir. Um forte abraço, fiquem com Deus.